Começa o Opinião no Ar de hoje com uma entrevista com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Já está conosco, vejo aqui pelo retorno. Senador, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Silvio, quem tem que agradecer sou eu. Gratidão a você, a Amanda Klein, também ao Rodrigo Constantino e o Lacombe por essa oportunidade, num momento importante da nossa nação, a gente conversar sobre essa CPI aí que está cheio de coisas estranhas. É isso, Lacombe não está por aqui hoje, mas amanhã ele volta. Senador, muito bem, vamos falar então dessa CPI cheia de coisas estranhas, como o senhor disse. O senhor pleiteia o cargo de presidente dessa comissão, mas aparentemente, segundo o que a gente ouve lá de Brasília, segundo o que a gente lê nas manchetes dos jornais, já há um esquema montado para que o senador Omar Aziz presida a comissão, o senador Randolph Rodrigues, que é autor do pedido da CPI, seja o vice-presidente, e a relatoria, os brasileiros estão pasmos, mas, afinal de contas, ficaria com Renan Calheiros. Bom, o senhor ainda tem esperança de conseguir o comando da comissão e como? Tenho total esperança, sou otimista por natureza, tenho trabalhado, estou aqui em Brasília, na terra que você morou, Silvio, estou aqui nesse 21 de abril, no Senado Federal, fazendo contatos, debruçados sobre um plano de trabalho, porque eu acredito que o bem, acredito que a verdade, ela vai vencer. Então, a gente está tendo um apoio grande da sociedade, que não quer uma parte da verdade, que quer toda a verdade, né? E eu acho bonito isso, né? Essa participação, essa interação. Eu sei que tem já um acordão aí de cartas marcadas, é o que já estão dando entrevista de como é que vai ser, mas essa CPI precisa começar certa, né? Precisa começar bem, precisa começar com credibilidade. Se vai fazer uma CPI, vamos fazer algo com isenção, sem conflito de interesse. Chega de CPIs que viram pizza, que viram palanque político. É uma tendência forte dessa se seguir, por exemplo, um plano de trabalho, como foi feito pelas pessoas do acordão, que coloca estados e municípios assim minimizando, né, as centenas de bilhões de reais que foram de verbas federais para estados e municípios. Então a gente tem que fiscalizar sim o governo federal, concordo plenamente, mas temos que dar um equilíbrio para essa CPI, para que ela busque realmente os estados e municípios. E existe um flagrante conflito de interesses nesse comando da CPI, que tudo indica que pode virar pizza para muitos e pegar o fígado de poucos. Aí isso não é correto, isso não é justo. Amanda. Senador, bom dia, seja bem-vindo, é a Amanda. Senador, ontem o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que também faz parte aí da força-tarefa governista, nos deu uma entrevista aqui no Opinião no Ar e ele disse que já era praticamente certo a relatoria com Renan Calheiros e a presidência com Omar Aziz, que era um acordo que estava consolidado, que foi construído, e disse mais, disse que o Renan é um senador experiente, tem legitimidade para ocupar a relatoria dessa CPI. Eu gostaria de saber como o senhor encara isso, essas palavras do senador Ciro Nogueira, e outra coisa, o senhor conta, então, com um respaldo, um levante, uma reação da sociedade civil e das redes sociais para que esse quadro na presidência e relatoria da CPI mude. É isso que eu estou entendendo? Porque, pelo visto, pela articulação política, vai ser muito difícil. Perfeito, Amanda. A sua leitura é uma leitura real do que está acontecendo. O levante está em curso da sociedade brasileira, né? Basta você ter um mínimo de percepção que a sociedade não está engolindo. A grande crise que a gente vive hoje, eu sei que nós temos uma crise sanitária grave, uma crise econômica terrível, uma grande crise política, mas a mãe de todas as crises é a crise moral. Então o Senado tem a chance de se levantar, de se agigantar e dar uma resposta para a sociedade que quer a coisa correta. A maioria da população brasileira são pessoas de boa índole, pessoas trabalhadoras, cidadãos de bem. Então, cidadão de bem, eles querem uma CPI que não sirva de palanque político, até porque, Amanda, seria uma grande covardia com o povo brasileiro, até uma desumanidade no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, se fazer palanque político. A gente vê colegas
que estão nessa CPI, que já fizeram o julgamento, né? Anteciparam o julgamento, quem é o culpado, quem é inocente, e com declarações públicas. Então, o que é isso que a gente está vivendo, né? Então, eu digo para você que eu não sei que acordo o governo possa até ter feito, não sei, mas eu não sou governista. Quem acompanha minimamente o meu trabalho aqui no Senado sabe da nossa intenção, que a gente segue a consciência, a coerência, e eu vou até o fim, nem que tenha o meu voto. Mas já conversei com alguns senadores e acredito que vou ter mais. Constantino. Pois é, bom dia, senador. Seja bem-vindo de volta ao programa. Caso não vingue esse esforço com o apoio das redes sociais, da sociedade civil, de mudar as cartas que parecem marcadas, então a gente pode imaginar, pode pressupor, então, que realmente é uma CPI feita para palanque, com a conclusão já tomada, pelo menos pelo relator, no caso. Agora, a CPI, como disse o próprio senador Ciro ontem aqui no programa, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então pode ser que algumas pessoas sérias consigam levar a CPI numa direção mais do interesse nacional, né, que tem a ver realmente com buscar desvios de recursos e culpados. Mas eu quero pegar um gancho nisso que o senhor acabou de mencionar, né? Quem acompanha o seu trabalho, sabe, por exemplo, da sua postura em relação a armas, que difere bastante da do governo, sabe que o senhor é um dos senadores independentes. Inclusive tem o Muda Senado, que tem pessoas mais à esquerda, mais progressistas. Não obstante, um jornalista de um veículo muito importante de comunicação outro dia se referiu ao seu esforço para mudar a relatoria e a presidência e até mesmo a abrangência da CPI, quando colhia as assinaturas, num esforço de força-tarefa bolsonarista, como se estivesse ali servindo apenas aos interesses do presidente. E chamou o senhor de senador bolsonarista, né? Eu nunca vi na imprensa, senador, falarem em senador lulista, em senador Doriana, eu nunca vi. Tem método isso? A imprensa tenta realmente colar essa pecha naqueles que são independentes para, de alguma forma, ignorar as críticas que são feitas e também o reconhecimento das virtudes que existem no governo? Rodrigo, é uma narrativa que tem ocorrido, né? Desde o início, eu cheguei aqui em 2018, né? Nunca fui candidato a síndico de prédio, né? Não tenho experiência na política partidária, mas a gente vê essa narrativa o tempo inteiro, né? O governador do meu estado me chama de senador bolsonarista, né? E ele sabe, todo mundo que acompanha, que tem boa fé. Eu não tenho apenas cargo na administração pública federal de indicação, nem estadual, nem municipal. As emendas extras parlamentares, eu não tenho nada extra, apenas aquelas constitucionais que são as impositivas e que eu presto 100% de forma transparente, onde foram aplicadas, quando e como no meu estado. Então, assim, é muito evidente o meu trabalho, e eu coloco que a questão da Lava Jato, por exemplo, que é uma operação que eu tenho orgulho como brasileiro, como cidadão, é um símbolo internacional positivo do Brasil no combate à impunidade, né, à corrupção. E a gente vê que os três poderes da República estão juntos, desmontando, esfacelando a Lava Jato. E eu coloco isso, eu sou pela independência da Polícia Federal, eu entrei com a PEC para que a Polícia Federal tenha independência, autonomia, né? Então, assim, eu acredito que, como eu falei no início da entrevista, nós estamos num momento, num cheque muito grande. O Senado está em cheque. O Senado, a Casa da República aqui, está em cheque. A sociedade está olhando, como é que é essa CPI que vocês vão fazer? No momento que tá os bombeiros apagando o incêndio e vão brigar com os bombeiros agora. Essa CPI é para valer ou o objetivo dela é apenas palanque político? Porque a gente vê nessa comissão, Rodrigo, você que é um cara também muito que se aprofunda nos temas, você vê personagens ali que já estão na campanha presidencial. Olha a gravidade disso, se articulando, campanha presidencial. Gente, quem tem um neurônio aqui, outro está vendo o que está acontecendo, né? Então a gente precisa juntos, com muita serenidade, na paz, tá? Eu acho que é com argumentos, é com sensibilização,
conversar e contactar os parlamentares. Eu estou fazendo isso, a sociedade está fazendo junto com os parlamentares, para que a gente tenha uma CPI isenta, de verdade, independente de verdade, não como dizem, independente, eu sou independente. Independente, eu acho que os fatos, não apenas os discursos, os votos mostram quem é independente mesmo. Pois é, senador. Agora, além de presidenciável, né, como o senhor citou aí, todo mundo já sabe quem é, pelo menos o candidato de boa parte aí dos jornais, né, do mainstream, mas a gente tem também figuras como o Renan Calheiros, e eu quero insistir nisso, que pelo menos pretende usar a CPI para tentar passar ali um pano, limpar um pouco da sua biografia. Ele que já enfrentou 5 processos de cassação em 2007 nesse mesmo Senado. Ele que responde a 6 investigações em relação à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que já foram 13 no passado, né? Ele que tem 43 outras investigações. Agora, a minha pergunta em relação ao Renan, e eu também estendo de certa forma em relação ao Jader Barbalho, que foi também indicado como suplente pelo MDB para a CPI, é a mesma do José Guilherme, é a mesma do Jailson Santos e de tanta gente que faz opinião no ar conosco. Poderá o investigador recomendar uma punição para um determinado investigado, sendo ele seu filho, uma vez que, por exemplo, o governador de Alagoas é filho do Renan Calheiros, uma vez que o governador do Pará, o Helder Barbalho, é filho do Jader Barbalho. Aliás, no Pará, tem até respirador escondido em parede. Foi notícia essa semana, né? Tava lá dezenas de respiradores novos, numa parede falsa. Iguais a esse caso do Pará, Silvio, eu relacionei no meu pedido de CPI. Tem lá dezenas de operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. Não tem como fugir, né? Então, assim, mas a gente vê que pode existir uma blindagem, né? O desenho está aí, né? Para que haja uma blindagem. E esse conflito de interesses é flagrante. Como é que você vai investigar o próprio filho? O que é que vai sair de um relatório desse? Então, assim, acredito, sinceramente, voltando um pouco à pergunta também do Rodrigo, respondendo ela, a minha candidatura vem sendo ignorada por alguns veículos de comunicação, né, do país. Né? O pessoal faz de conta que não tem, né? E é uma candidatura legítima, né? E que tem argumentos fortes. Inclusive hoje, no dia de Tiradentes, hoje nós estamos aqui debruçados, trabalhando com a equipe aqui no Senado, para apresentar um plano de trabalho. E é um plano de trabalho que você vai ver o equilíbrio dele, né? Nós vamos apresentar esse plano. Então, assim, eu acredito que a sociedade está gritando, está clamando por uma CPI justa. Eu, particularmente, acredito que vai ter bom senso para que ela nasça, de alguma forma, acreditada, essa CPI. Porque nós tivemos CPIs aqui que prestaram um grande serviço para o povo brasileiro. Vou dar apenas 2 exemplos. A CPI do futebol, que foi o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, que entrou e que foi, inclusive, o presidente, porque tem essa tradição na casa, né? O autor, ele é o presidente ou relator. Até antes do PT era assim, depois começou a ficar muito complicado. Mas eu sou autor. É legítimo que eu esteja pleiteando a presidência que não entre nesse tipo de acordo, né? Então, assim, outra CPI que deu resultados para a nação foi a CPI do narcotráfico, que foi comandada pelo senador Magno Malta, à época, que também era um dos autores. Então, eu vejo assim que esse momento a gente precisa ter muita responsabilidade com o país, sabe? Tem que ser uma CPI técnica e não pirotécnica. Esse é o grande desafio de todos nós. Senador, eu quero aproveitar que o senhor está debruçado aí sobre esse plano de trabalho que pretende apresentar logo mais, já que o senhor está nos dando essa entrevista, poderia nos adiantar alguma coisa, né? Nos dar um furo aqui de reportagem. Essa CPI, na verdade, ela nasceu, né? Toda a ideia dessa CPI com foco de investigação, fato determinado, ações e omissões do governo federal. E o senhor mesmo, dada essa postura de independência, já falou muito sobre estados e municípios, mas o que o senhor acha, em que pontos essa investigação também tem que se debruçar sobre essas ações e omissões do governo federal? E aí, no que tange principalmente à vacinação, ou ao tratamento precoce, ou à crise, à falta de oxigênio em Manaus. Quer dizer, o que o senhor pode nos adiantar sobre esse plano de trabalho, principalmente no que diz respeito ao governo central?
Perfeito, Amanda, sua pergunta aí, e para você ver o equilíbrio que eu falei que precisa na CPI, nós estamos pegando pontos positivos do outro plano de trabalho, que, repito, minimizou, colocou assim, em segundo, em terceiro, quarto plano, estados e municípios, nós vamos equilibrar. Então, nós não podemos fazer pré-julgamentos, né? E tem que ver onde é que existe também o dolo, né? A corrupção, no caso. Então, mas se eu tiver, e eu acredito que o rastreamento de Manaus é uma das primeiras atividades que a gente precisa fazer, até onde houve ações e omissões do governo federal, essa questão que é natural que se veja, a questão de aglomerações causadas, né, pelo presidente da República, situação com relação a tratamento precoce. Eu acredito que aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir os dois lados. Eu estou adorando isso aí, porque eu já fiz quase 10 lives entrevistando cientistas renomados do Brasil e do exterior, médicos renomados do Brasil e do exterior, que têm um posicionamento diferente do establishment. E eles trazem ciência também, e eles trazem a questão de resultados clínicos também. Eu fiz um debate aqui no Senado há cerca de 15 dias atrás, foi um recorde de audiência aqui na TV Senado, que foram 4 horas de debate. Não foi fácil para a gente conseguir essa audiência, essa sessão de debates, mas a gente aprovou em plenário e nós tivemos aí cientistas pró, o tratamento que chamam de imediato, precoce, e cientistas contra, né? O que eu achei bacana nisso tudo é aqueles alertas que faziam, que a grande mídia faz, de que isso vai causar problema no fígado, que um remédio que está tantas décadas aí no mercado, que isso pode causar problemas sérios à saúde, que nunca só descobriram isso agora. Os médicos contra o tratamento, nessa sessão de debate, nenhum deles teve essa audácia de falar isso, né? Porque são medicamentos que eu sou contra a automedicação, deixando muito claro. Defendo a autonomia médica, sou a favor de vacinas, totalmente a favor, sou a favor do uso de máscaras, de isolamento, de distanciamento social, álcool em gel nas mãos e também o tratamento, analisar tratamento preventivo e precoce para quem queira, quem não quer, tudo bem, mas por que não? Por que esse tabu no momento que a gente tem internações altíssimas e se tem estudos que mostram que tem efeitos antivirais alguns desses medicamentos? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade, sabe? Para que a verdade... Se deixarem. Por isso que a gente precisa ter um comando de uma CPI isento, sem conflito de interesse, sem pré-julgamentos, nem para um lado nem para o outro. Esse que é o problema, né, senador? Se deixarem, né? Mas a gente torce para que deixem. Vamos lá, Rodrigo. Pois é, senador, eu quero pegar um gancho no que o senhor acabou de dizer aqui. O senador Ciro Nogueira ontem disse que acha um momento muito inoportuno e inadequado para uma CPI, porque estamos, além de tudo, no meio de uma novela e tentando priorizar realmente o combate à pandemia. Mas eu trago aqui alguns dados, né? Que, por exemplo, hoje já temos notícias de que a Índia, infelizmente, aí assumiu uma liderança no mundo, né? Em termos de casos e mortes, está numa situação muito caótica, por conta, basicamente, dessa nova variante que eles têm lá também. Agora, as manchetes da mídia, há alguns meses ou semanas atrás, eram todas elogiosas. A Índia tinha feito um grande lockdown, a Índia vacinou mais de 100 milhões de pessoas, né? É um dos produtores de vacina no mundo, e agora é o patinho feio. O Uruguai, né, a mesma história, o Uruguai passou muito bem a crise em 2020 e agora despontou como líder na região em termos de mortes por habitantes, e é o país que mais vacinou e tudo mais. Então, assim, a pergunta, senador, que eu faço ao senhor, que tem feito esses debates, né, com especialistas que pensam diferente, é se não está faltando mais humildade, principalmente do lado de alguns na mídia que acham que falam em nome da ciência, ou alguns políticos que acham que incorporaram a própria ciência, enquanto que a ciência está aí batendo cabeça, perplexa, com coisas que acontecem no Uruguai, na Índia e no Brasil, né? Em vez de achar um bode expiatório e demonizar aquele justamente que é o que teve menos autonomia para gerir a crise, que no caso do Brasil foi o governo federal. Rodrigo, eu não sou jornalista, mas admiro muito o trabalho
de vocês, eu acho que é uma missão de vida também. E o jornalismo, que eu iniciei, mas não terminei a faculdade de jornalista, sou um jornalista frustrado aí, existe o contraponto, você tem que ouvir os dois lados, né? E isso não está acontecendo, né? E, infelizmente, é uma narrativa muito clara que não houve um lado que potencializa, às vezes até com fake news, o outro lado. E eu espero que essa CPI, ela procure, de alguma forma, ser justa com relação a isso, né? Nós vamos tentar buscar fazer... E outra coisa, ouvir o contraditório e ampla defesa também, tá? Eu falo aqui das operações da Polícia Federal, de bilhões de reais que foram desviados de estados e municípios, eu relacionei isso, e tenho curiosidade de saber algumas situações, mas sempre sem pré-julgamento, tá? Vamos ouvir o contraditório, o que é que os governadores, o que é que o Ministério Público tem a dizer, inclusive o spoiler que a Amanda pediu, e perdão, Amanda, por não ter lhe passado, mas uma das coisas que vai constar no nosso plano de trabalho é a gente ouvir o STF. Por que não? O ministro Marco Aurélio, que deu exatamente há um ano, aquela liminar para que os estados e municípios recebessem atribuições que seriam do governo federal no enfrentamento à pandemia. A gente precisa entender isso. Nós não estamos investigando ações e omissões do governo federal também. Então a gente precisa saber o que é que o ministro Marco Aurélio tem de dados para ter tomado aquela decisão, qual foi o resultado disso, foi positivo ou essas mortes têm a ver também com aquela decisão dele tirando atribuições do polícia da presidência da República. A gente tem que entender isso, né, para ser justo, de verdade. Então, assim, é muito importante a gente ouvir a procuradora, a subprocuradora, aliás, da PGR, a doutora Lindora Araújo, que é uma gaúcha, que tem feito um trabalho mergulhado muito sério. E ela disse que o uso de verbas públicas, verbas federais, que foi mal usado por governadores. Ela pediu relatório a todos os governadores. Muitos atrasaram e entregaram depois. E ela já deu uma analisada. O que é que ela tem a falar sobre isso? Então, a verdade precisa vir à tona. A sociedade tem o direito e quer que essa CPI seja para valer, senão vai ser uma grande frustração com o povo brasileiro. Mais uma CPI para ser palanque político, e isso eu vou estar lá, se não der certo eu estar na presidência, espero que estejamos na presidência, e eu vou indicar, porque é um detalhe, por que eu estou disputando a presidência? Porque a presidência é quem escolhe o relator, é o presidente que escolhe o relator, e o presidente é eleito primeiro, né? A votação, inclusive em cédula, eu até acho que deveria ser voto aberto. A população tem que saber o que é que cada representante seu pensa e por que ele está votando em A e B. Eu penso dessa forma, sempre pensei isso, inclusive na época da eleição para a presidência do Senado, eu levei um requerimento e pedi para cada senador assinar, nós conseguimos a maioria. O STF deu uma decisão que não poderia ser de qualquer maneira, só para vocês terem ideia, tinha que ser secreto mesmo, e eu mostrei meu voto. Eu disse, tá aqui meu voto, se quiserem me caçar, me caçem no primeiro dia. Mas eu vou mostrar meu voto, que eu acho que é assim que tem que ser. Então, essa eleição, eu espero, se ganhar, escolher um relator que tenha isenção, sem conflito de interesses, para que possa fazer um trabalho também sem pré-julgamentos, como a gente está vendo aí. Mas olha, senador, eu queria ver essa cena, por exemplo, do seu colega Tasso Gereissati, ou, por exemplo, do seu colega Randolfo Rodrigues declarando abertamente voto em Renan Calheiros para a relatoria, eles que já tiveram embates históricos. Senador, o senhor deu uma informação agora há pouco muito interessante, de que a CPI poderia, de alguma forma, ouvir, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor citou a Lindora Araújo também, que é subprocuradora da República. Como é que funcionaria um convite para que o Senado ouvisse um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, é um requerimento que eu espero ter a oportunidade de fazer, né, e de conseguir apoio dos colegas. Eu vou fazer muitos requerimentos, viu? E espero ter o apoio dos colegas. Ontem eu vi uma notícia que saiu no veículo dizendo que eu vou ser isolado, que a estratégia é para que eu seja isolado, né, e meus requerimentos sejam derrotados. Aí vamos ver quem está do lado de quem, como é que é a situação. Garanto para você que eu vou fazer requerimentos equilibrados. Acho que deve ouvir os ministros da saúde, sim,
todos os ministros da Saúde, o Mandetta, por ordem cronológica, o Taixe, o Pazuello, né? Vamos buscar, é aquela coisa de procurar ver realmente com muita serenidade. E acredito que o presidente, o xará do Rodrigo Constantino, nosso presidente aqui, o senador Rodrigo Pacheco, que está iniciando o trabalho agora, e eu acredito que ele tem um grande desafio de preservar a imagem do Senado, né? Como eu falei, existe uma expectativa enorme da população com relação a essa CPI, né? Que ela seja para valer e não a CPI fake, né? Então, eu já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, ele já deu também entrevistas públicas, que não quer se envolver, que quer respeitar o colegiado, mas eu acredito que a imagem, o Senado tem a chance de se aproximar da população, sabe? De se aproximar agora da população. Ele sempre teve muito apartado. As demandas da sociedade não são, muitas vezes, legitimadas, são engavetadas. O fim do foro privilegiado, tudo bem, já tinha passado na legislatura anterior, está travado agora lá na Câmara, que é a grande blindagem da corrupção no Brasil, da impunidade, né, que faz um poder proteger o outro. Mas tem, por exemplo, o Senado não deliberou ainda sobre a prisão em segunda instância, né? Está lá, está aqui parado. O Senado não deliberou sobre projetos que eu entrei no ano passado ainda, no começo da pandemia, que é para dobrar a pena em casos de crime contra a administração pública, né? Como diz o senador Álvaro Dias, numa pandemia, você desviar a verba pública não é corrupção apenas, é assassinato, né? E também tornar esses crimes hediondos. Eu entrei com esses projetos e estão dormitando aqui na casa. Então, assim, eu acredito que o Senado tem essa chance de trazer a população para perto. Está faltando isso, está chegando a hora disso, né? E eu acho que isso vai ser muito saudável para a República. Amanda. Senador, mas esse requerimento para ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal certamente seria considerado por eles como uma interferência em outro poder e até um constrangimento, né? Ouvir um ministro por uma decisão que ele tomou e depois essa decisão foi referendada pelo Pleno do Supremo, aliás, pelo menos em 2 ocasiões, né? Acerca da autonomia dos estados e municípios decretarem medidas restritivas. O senhor não acha que isso seria muito mal visto, dificilmente acolhido? E outra pergunta, só para aproveitar, quem seria esse relator mais isento e independente que o senhor indicará caso for eleito presidente da comissão? Vamos lá, vamos por etapas, Amanda. Eu não vejo nenhum problema de trazer um ministro aqui. Por que não? Eles estão acima das pessoas, dos parlamentares, eu sei que pelas decisões demonstra que realmente eles são um poder acima dos outros, isso aí não tem dúvida, pelas invasões de competências sucessivas, né? Pelas decisões esdrúxulas que a sociedade cada vez mais, e eu não tiro a legitimidade, não tiro, quando a população diz que o STF é uma vergonha nacional, né? Então, é uma oportunidade de mostrar um serviço. Venha para cá, mostre humildade, venha para cá, né? E mostre por que foi tomada essa decisão, pode convencer que foi uma decisão correta, que diminuiu as mortes no Brasil. Ótimo, vamos ver. Vamos ouvir cientistas a favor e contra o lockdown, ver qual é a base científica disso também numa comissão. É a hora da verdade, se deixarem a gente trabalhar. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade para aprender. Eu aprendo muito quando eu faço isso em sabatinas. Eu aprendo muito e às vezes a gente pode até mudar o pensamento. Eu acho que isso aí mostra uma flexibilidade da pessoa, a razoabilidade. A sua pergunta sobre o relator, quem seria? Ótima pergunta, né? E eu estou também debruçado aqui em nomes, né, que não tenham conflito de interesses, não tenha filho governador, nem esposa prefeita, que tenham isenção com relação à disputa para a presidência da República, não esteja já nos planos de A, B ou C, para a presidência da República. Então, eu estou tentando ver isso com muita cautela para, se Deus me abençoar, né, que eu seja o presidente dessa comissão, que eu possa escolher o melhor relator dos nomes, dos 11 nomes, para fazer um trabalho independente, justo, amplo e restrito para investigar não apenas um lado, investigar todos os lados envolvidos no escopo dessa CPI.
Muito bem, senador, passando a palavra aqui para o Rodrigo Constantino, o senhor falou agora há pouco que alguns ministros do Supremo, se eles se julgam acima das pessoas ou não, aproveitando que é aniversário aí da sua Brasília, né, onde o senhor está, existe uma máxima que corre na Praça dos Três Poderes de que alguns ministros do Supremo se acham deuses, os demais têm certeza já. Diga lá, Rodrigo. Pois é, Silvio. Para muita gente que já está aceitando com uma certa passividade essa postura, né, dos deuses do Olimpo, soa até estranho, né, imaginar um requerimento para um ministro do Supremo, mas para o resto da população realmente não vejo nada demais, não. E só por isso o senhor já teria meu voto para presidir essa CPI, senador. Eu quero voltar à questão da ética, da bandeira ética, e saber do senhor como é que anda o grupo do Muda Senado, se há ou não alguma expectativa concreta de darem prosseguimento a um desses pedidos de impeachment de ministro do Supremo, que seria muito importante para lembrar cada um do seu quadrado, né? E trazer, além da harmonia, a independência entre os poderes. E nesse contexto em que estão normalizando até um corrupto bandido como Lula, né? Quer dizer, na imprensa, no Supremo, nós estamos vendo esse concerto para tentar pintar um Lula como alguém normal, talvez até injustiçado, a população sabendo o que ele fez no verão passado, aliás, em vários verões. E nesse assunto particular, senador, gastando rios de dinheiro e também embolsando boa parte para construir elefantes brancos em vez de hospitais. Eu lembro que na época isso foi um debate, né, e o presidente reagiu, inclusive, a isso, né, como quem diz que precisa gastar só com hospitais, né? Está aí o resultado hoje da nossa infraestrutura hospitalar absolutamente precária e capenga. Mas como é que anda essa questão ética no Senado? Essa questão é muito interessante que você colocou, uma ideia boa. Porque o colapso que a gente está tendo hoje não é de hoje, né? Que já vem aí de muitos governos, né? E a gente sabe do que aconteceu, Petrolão, Mensalão, todas essas tragédias que houveram no país, mas que a população voltou a acreditar que a justiça é para todos a partir da Lava Jato. E eu acredito que a natureza não dá saltos. Eu acho que é por etapas que a gente vai. Mas uma ideia boa sua, Rodrigo, para se refletir nessa CPI, né? Buscar uma cronologia disso tudo. Agora, é interessante o que você falou da questão do Supremo. O Senado, ele... Sabe aquela coisa da água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Eu acho que está consolidando o cidadão brasileiro na sua consciência que precisa o Senado fazer a parte dele, né? Não dá mais, né? Até para que você, como você colocou, para ter uma harmonia de verdade. Então, analisar o impeachment, o pedido nosso é analisar, não é pré-julgar, né? Então, tem aí, eu até acredito, pode ser inocência minha, assim, ingenuidade minha, mas eu acredito até que a maioria dos ministros são pessoas cumpridoras dos seus deveres, íntegros, e acredito que o Supremo é fundamental para a democracia, fundamental, mas está precisando até de um efeito pedagógico, de se analisar, o Senado fazer o seu trabalho, né? Então, por causa do fim do foro privilegiado, como eu falei, fica aquele círculo vicioso, né? O STF acaba protegendo os senadores protegendo o STF. Muitos parlamentares têm problemas com a justiça, todo mundo sabe disso, ou com revisionários próximos. Então, fica esse jogo. Com a queda com o fim do foro privilegiado, que a sociedade pede que a Câmara dos Deputados vote logo isso, porque o Senado já fez a sua parte. Olha que bacana, que boa notícia. Eu acredito que esse dispositivo do mecanismo, que está travando o mecanismo, vai ajudar muito a redenção do Brasil. Então, eu acredito que o Senado ele não pode se acovardar mais, não pode ser omisso, tem que analisar e buscar a verdade. A CPI da Lava Toga, já tem um colega nosso aí, não posso falar o nome ainda, mas que já está terminando com grandes juristas um novo pedido, né? Eu vou assinar, eu acho que a verdade tem que vir à tona toda e espero com muita tranquilidade que esse dia vai acontecer. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Antes da entrevista, eu estava lendo aqui esse livrinho aqui, Momentos de Reflexão, né, do Chico Xavier, que é um grande pacifista humanista. Ele coloca o seguinte, bem curtinho: paciência. Em
Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Nós não podemos desistir do Brasil. Eu acredito na capacidade do ser humano de reflexão, de qualquer um, de ministro do Supremo, que é ser humano, de senadores, de deputados, de presidente da República, de ministros. E eu vejo que o ser humano ele pode deixar, às vezes, a vaidade de lado, depois de muito refletir. Isso acontece muito, acontece. Né? A gente tem que orar pelas autoridades. Eu, particularmente, todos os dias oro por todas as autoridades, que são constituídas por Deus. Né? Então, assim, para que haja uma reflexão e que se tome, deixe a vaidade, o orgulho de lado e se conduza para o bem comum. Eu espero que isso aconteça no nosso país, porque esse país é fantástico, Rodrigo, Amanda, Silvio. Vocês sabem, esse país é riquíssimo, tem um povo maravilhoso, empreendedores criativos, o agronegócio nosso que está segurando as pontas nesse momento tem capacidades ilimitadas, né? Enfim, turismo no Brasil, é uma capacidade fantástica. Estão querendo agora liberar jogo de azar, jogatina, para dizer que vai trazer turismo. Isso não, isso vai abrir a porta da corrupção. É um retrocesso para lavagem de dinheiro. Mas o turismo do Brasil, com infraestrutura, com segurança um pouco maior, a gente pode trazer o mundo aqui para dentro e ser feliz. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista. O senhor é sempre muito bem-vindo, não preciso nem dizer que faço votos para que dê certo a sua articulação para comandar a CPI. Muito obrigado. Obrigado, muita paz. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu admiro cada um de vocês pelas posições firmes, equilibradas, ouvindo o contraditório, dando um show para a mídia brasileira. Parabéns.